senti uma diferença de tratamento entre eu e os meus irmãos pela minha mãe e pela família da minha mãe. Minha mãe era grossa, era rude, ela gritava, ela batia, ela me puxava pelos cabelos, me carregava pela orelha. Eu chupava dedo, eu lembro que eu chupava muito dedo e eu chorava muito porque minha mãe, ela comprava as coisas para os meus irmãos, ela dava para os meus irmãos. Minha família sempre foi muito carinhosa com os meus irmãos, mas comigo não. E meu pai já não. Meu pai era legal, meu pai era gente boa, meu pai conversava comigo. Meu pai, ele era bacana, apesar de que ele e minha mãe brigavam muito. E quando eu tinha 9 anos de idade, entre uma briga do meu pai e da minha mãe, meu pai foi pra cima dela, gritando, tratando minha mãe super mal, e eu decidi entrar no meio e falei assim: pai, para, deixa a minha mãe. E naquele momento, a minha mãe virou pra mim e falou assim: que pai? Ele não é seu pai não, sua burra. E naquele momento, eu desabei. Eu tinha 9 anos de idade, e eu fiquei tipo, hã? Ele não é o meu pai? E aí foi uma briga que só. Nossa, foi uma revolta, porque o meu pai não era meu pai, na verdade ele era meu padrasto, mas ele era pai dos meus irmãos. Mas eu amava meu pai. Meu pai era o amor da minha vida, porque ele me ensinou a ter caráter, a ter dignidade, mas não era suficiente. Eu fiquei muito chateada com toda aquela situação, com aquela história, e com 9 anos de idade, o meu tio, ele passava a mão em mim, ele pegava no meu corpo, desde que eu era criança. Então, desde antes de eu saber que o meu pai, na verdade, não era meu pai, eu já tinha o trauma do meu tio que abusou. E aí, quando eu descobri que o meu pai não era meu pai, que mentiram pra mim, eu fiquei muito chateada e muito revoltada. E quando eu questionei, querendo saber quem era o meu pai biológico, eu descobri que a minha família, de parte de mãe, a família da minha mãe, não suportava o meu pai biológico. E aí veio a explicação, a resposta do porquê o tratamento ter sido tão diferente. Por que a minha família me tratava mal, me rejeitava, nunca foi de me dar um beijo. Eu não tenho memória da minha família me dando um abraço, um beijo, um brinquedo, mas eu tenho memória deles dando para os meus irmãos. Entendeu? Que eram mais novos do que eu. E isso sempre me deixou muito mal, né? Eu quis entender sobre o assunto porque... E o meu tio não parava os abusos. E eu me sentia muito sozinha, porque eu não podia contar com a minha mãe. E aquela fase, eu não estava muito bem para contar com o meu padrasto, porque eu fiquei muito chateada dele também nunca ter me contado. Não podia contar com a minha família, porque minha família me rejeitava. A família do meu padrasto não era minha família. Meus irmãos, eles achavam o máximo eles serem tratados diferentes. Eles se vangloriavam por ter amor, carinho.